Paz, irmãos, hoje vamos continuar com as nossas lições sobre determinação. Hoje é a lição número 19. Então já tem em mãos a sua apostila, um caderno, a Bíblia, e a gente vai começar com a leitura e depois eu vou fazer um resuminho rapidinho, tá bom? Hoje a gente vai conversar sobre Elias. Lá na lição começa assim: podemos aprender com o exemplo de Elias, um homem de grande fé. Como determinar? O profeta viveu momentos turbulentos quando Acabe e Jezabel, governantes de Israel, introduziram na nação o falso e sujo culto a Baal. O povo se perdeu seguindo o caminho do pecado e Deus teve de levantar Elias como profeta, a fim de que repreendesse Acabe. O rei, no entanto, não lhe deu ouvidos e uma seca pairou sobre aquela terra durante 3 anos e meio. Se você quiser se aprofundar mais na história de Elias, vocês podem estar estudando o capítulo 16. É 1 Reis, capítulo 16, do versículo 29 em diante. Aí vem o capítulo 17 e o 18, que é o centro do nosso estudo hoje. Mas só dando uma pincelada. O rei Acabe, o próprio Deus falou assim, que ele foi o pior rei que teve. Dos reis todos anteriores dele, foi o pior que teve. E além disso, o rei Acabe, o que ele fez? Ele casou com a Jezabel. A Jezabel, ela era uma sidônia, se eu não me engano, era do povo dos sidônios. E esse povo, ele tinha como deus vários deuses, eles eram politeístas. E o que o rei Acabe fez? O rei Acabe era rei de Israel. Ele se casou com Jezabel e ele trouxe esses deuses para dentro do povo, para dentro do reinado dele. Você vê aqui, ó. Aqui no meio do parágrafo fala assim, ó, o povo se perdeu seguindo o caminho do pecado. Então, o rei influenciou o povo ali a se perder, porque ele trouxe outros deuses, né? No capítulo 16, versículo 32, fala um pouquinho o que o Acabe estava fazendo. Ele levantou um altar a Baal, no templo de Baal, que tinha edificado em Samaria. Acabe fez um poste da deusa Aserá, de maneira que cometeu abominações para irritar o Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Então ele estava ali irritando o Senhor, de tantas coisas que ele estava fazendo, estava prejudicando o povo, desviando o povo. Então, aí o que Deus fez? Ele levantou Elias como profeta para repreender Acabe, mas Acabe não aceitou a repreensão. E lá no capítulo 17, versículo 1, o Elias fala, ó, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos dias. Então, Elias, direcionado pelo Senhor, ele falou isso para Acabe, falou, não vai ter chuva, não vai chover, não vai ter nem orvalho. E foi o que aconteceu. Então, você vê, determinação, né? Elias, ali embaixo da autoridade, da autorização de Deus, do Senhor, ele foi lá e falou isso. E ele falou confiando na palavra de Deus e aconteceu. Não choveu durante 3 anos. Depois de um tempo, Deus fala com Elias, Elias, volta lá. Pode voltar lá e vai falar com Acabe. E Elias foi, né, obedeceu, foi falar com Acabe. E Acabe falou assim, ó, capítulo 18, versículo 17. Quando Acabe viu Elias, disse, então é você o perturbador de Israel? Então, dá pra vocês verem aqui que o rei, lógico, estava bravo, né? Só que ele estava jogando a culpa em Elias, como se Elias, porque tinha falado aquilo lá, é por isso que estava o povo sofrendo. Porque com seca, o que acontece? Né? Não chove lá, não dá para plantar, os animais morrem, as pessoas passam dificuldades. Então, ó, 3 anos sem chover é muito tempo, foi 3 anos e meio. Então, foi muito tempo sem chover, então o povo já estava passando muita necessidade. Então, quando o rei Acabe viu Elias, falou assim, ah, você então é o perturbador de Israel, jogando a culpa para Elias. E o Elias, como ele estava direcionado pelo Senhor ali, né, confiante no Senhor ali, o que ele falou? Ele falou assim, ó, Elias respondeu, versículo 18, eu não tenho perturbado Israel. Quem tem perturbado Israel é você e a casa do seu pai, porque vocês abandonaram os mandamentos do Senhor e seguiram os Baalins. Então, ó, Elias, ele foi ousado ali. Ó, eu já tô falando o resumo já para vocês verem como que tava ali o Elias. Ele estava obedecendo o Senhor, ele estava sendo ousado, estava ali seguindo todas as instruções de Deus. E ele falava com ousadia. Ele não ia ter medo do rei Acabe, porque se vocês verem a história aqui, o rei, né, também a Jezabel, influenciado por ela,
estavam matando os profetas. Eles estavam perseguindo os profetas para matar. Não era só uma revoltinha, não. Eles estavam bravos mesmo, estavam matando. Então Elias foi diante do rei e falou isso com toda ousadia e não tinha medo, porque ele sabia que Deus era com ele, né? Então já começou aí a determinação, a ousadia de Elias. Daqui a pouco a gente vai chegar no nosso ponto central aqui da mensagem. O que Elias falou para o rei? O Elias chegou no rei e falou assim, ó, convoque, agora ordene todo Israel que venha encontrar comigo no Monte Carmelo. E convoque também os 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Aserá, que comem na mesa de Jezabel. Então o que Elias fez? Ele mandou no rei, além dele ir lá, ó, Elias, imagina a situação, o rei, né, que estava querendo pegar Elias, matar Elias, o Senhor fala assim, Elias, vai lá. Elias foi, obedeceu. Foi tranquilo, porque ele sabia que Deus era com ele. Além dele chegar e falar assim, eu que sou perturbador, você que é perturbador. A sua família que tá desviando o povo, né, tirando o povo dos mandamentos do Senhor. Ele falou isso e além disso ele mandou no rei, fala assim, ó, chame o povo de Israel para estar lá no Monte Carmelo e ainda convoque os profetas de Baal. Então ele deu ordem, ele mandou no rei, para o rei fazer as coisas que ele estava falando. E vocês acham que o rei obedeceu ou não? O rei obedeceu. Lá no versículo 20, ó, capítulo 18, versículo 20, fala assim, então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Olha, Acabe, meu irmão, quando você está debaixo da autoridade de Deus ali, ó, quando você está com Deus, tem a palavra, tudo vai fluir. Não interessa o que os outros, às vezes o olhar dos outros vendo de fora, fala assim, não, isso é impossível, você não vai conseguir, você não tem como. Mas tem, porque quando Deus está no controle ali, tá te dirigindo, você vai e tudo dá certo. Vamos voltar para a nossa apostila. Então, o povo já está lá no Monte Carmelo, os profetas também. Parágrafo 2º. Quando chegou a hora de se apresentar aos israelitas, Elias lhes propôs um desafio. Os sacerdotes de Baal e do poste ídolo Aserá não conseguiram descer fogo do céu, mas o profeta provou quem é o verdadeiro Senhor. Elias chamou e o santo fogo desceu do céu, consumindo o holocausto. Isso está do versículo 22 em diante. Mas eu vou chamar a atenção aqui. Elias, ele chamou o povo, lembra da lição de ontem, né? Que o Josué, ele falou, né? Ele deu ordem à lua e ao sol, mas diante dos israelitas, né? Para servir de testemunho. E aqui, ó, o profeta Elias chamou o povo também, não foi só os profetas de Baal. Ele chamou o povo também de Israel, para eles verem também, para ter testemunho. Só que antes de acontecer, né, tudo aquilo ali, o que aconteceu? O Elias chamou o povo e deu uma bronca, falou assim, isso está no versículo 21. Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Então ele deu uma bronca no povo e falou assim, até quando vocês vão ficar titubeando entre dois pensamentos? A gente tem que ser firme, a gente tem que ter... Quando Deus te dá a palavra, você está com algum problema, está passando por alguma necessidade, você vai buscar orientação na palavra. Deus te deu uma palavra, você não pode ficar titubeando. Ah, mas se Deus te deu a palavra, você já tem tudo na mão. Então, é Deus. Deus, ele já te deu a palavra, já te deu a solução. Então, não importa o que a circunstância esteja acontecendo ali, você tem que sempre estar com foco em Deus. A resposta ele já te deu. Então, fica tranquilo, tá bom? Do versículo 22 em diante, fala sobre o que o Elias fez. Você já conhece a história. Ele pegou, mandou os profetas de Baal pegar um novilho, ele pegou outro. Eles fizeram lá, cortaram o novilho, colocaram no holocausto, colocaram os gravetos, né, a lenha. E Elias falou assim, agora vocês orem para o seu Deus, né, o Deus de Baal aí, mandar fogo do céu. Aí eles ficaram orando. Vocês sabem que o Elias falou, caçoou, falou assim, grita mais alto. E o que Elias fez? Ele fez a mesma coisa. Só que, além disso, ele, para dificultar, né, aos olhos humanos, ele encheu de água, encharcou tudo, colocou um rego de água. E ele orou a Deus. Mas ele orou com fé, com certeza de que Deus ia responder. Da mesma forma, quando ele foi a Acabe, com a certeza de que o Acabe não podia fazer mal nenhum a ele, ele foi a Acabe falar com Acabe. Da mesma forma, ele foi fazer esse holocausto, né, propôs esse desafio, porque ele sabia que Deus ia responder. Irmão, quando Deus te dá a palavra, você não tem que balançar. Você viu a bronca que ele deu no povo aqui? Se você está seguindo a Deus, quer seguir a Deus, siga-no. Mas se você quer seguir a Baal, siga-no.
mas não fica ali balançando, não fica ali em dois pensamentos, porque senão você nunca vai alcançar. A bênção que Deus tem para você são muitas. Você vê aqui, ó, tem 2 testamentos na Bíblia aqui, tem várias bênçãos aqui, que é só você conhecer, Deus falar com você, determinar e pronto. Mas agora a dúvida atrapalha muito a nossa vida. Dúvida atrapalha muito Deus agir na nossa vida. Vamos continuar aqui. Deus deseja que sejamos destemidos como Elias, que não tremeu nem ficou desesperado pensando: e se o Senhor não me atender e o fogo do céu o fogo não cair do céu? O profeta estava convicto de que o seu Deus jamais falharia. Então ele tinha certeza. Esteja certo de que o Senhor cumpre o que promete. Tome posse da verdade. Aqui a pérola diária. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 6. Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és o dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Amém? Amém. Então, aquilo que eu falei, você vê, Josué, eu dei exemplo ontem, Josué, ele não ia falar alto se ele tivesse uma dúvida. Se ele pensasse assim, se eu falar aqui e não acontecer nada, e eu falei alto aqui, o povo escutou, eu vou ficar aqui que nem um bobo. Não, ele falou alto porque ele sabia que ia acontecer. Da mesma forma, Elias, ele fez a oração, pediu para que Deus lançasse fogo ali, para servir de testemunho para as pessoas que estavam ali, para o povo de Israel ver que o único Deus que existe é o Deus de Israel. É o Deus, é o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Tá bom? Então, busca essa certeza, busca essa fé, essa convicção. Ah, Joana, eu não tenho. Ore, procure. A gente tem que, na Bíblia fala, aquele que procura encontra, né? Então abra sua boca, peça para Deus, fala: Deus, eu quero que o Senhor me fortaleça, eu quero crescer na fé, eu quero ser alimentado espiritualmente, mas busque mesmo, busque, é na Bíblia, ao invés de ficar no joguinho, procure ali no YouTube uns vídeos, né, pregações, tá fazendo alguma coisa na cozinha, vai lá, deixa ali a mensagem passar, você vai escutando, liga a televisão no culto, vai escutando, você tem que se fortificar, amém? Vamos fazer os nossos exercícios aqui na parte de baixo, ó, é para completar a lacuna. Podemos aprender com o exemplo de Elias, um homem de grande... Isso tá lá no comecinho a resposta, ó. Podemos aprender com o exemplo de Elias, um homem de grande fé. Como... Continua lá, ó, como determinar. Deus deseja que sejamos destemidos, sem medo, como Elias, que não tremeu nem ficou desesperado, né? A gente não pode se desesperar. O profeta estava com dúvida? Não, o profeta estava convicto de que seu Deus jamais falharia. Então, é essa convicção, essa certeza que a gente tem que ter em todos os momentos da nossa vida. Amém? Então, essa aqui foi a lição de hoje. Espero que vocês peguem, né? Pega aqui o capítulo 16, finalzinho 16, 17, para vocês verem essa história muito linda, né? O que aconteceu, as maravilhas que Deus fez ali, tá bom? Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Querido Pai, eu venho na sua presença, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço por mais um dia, meu Deus, mais um aprendizado. Obrigado, meu Deus, por estar nos proporcionando, meu Deus, cada vez mais sabedoria, mais entendimento da sua palavra, meu Deus. Pai, eu peço que o Senhor abençoe cada um que está aqui, Pai, ouvindo, Pai, cada um que está querendo aprender. Pai, que o Senhor dê fome e sede da sua palavra, meu Deus. Abençoe, meu Deus, todos que cooperam, Pai, para a sua obra. O pastor Wellington, Pai, o missionário, o pastor Jaime, Pai, que a gente venha crescer cada vez mais, meu Deus, na sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Deus abençoe, né? Que isso aqui seja só mais um degrau a ser alcançado na vida espiritual de vocês, que vocês venham praticar. Amém? Deus abençoe.